Olá, meus queridos irmãos e irmãs de Moçambique, um bom dia, Deus seja louvado por sua vida, Deus seja louvado por mais uma vez juntos estudarmos a palavra de Deus. Eu quero agradecer mais uma vez o convite do meu amigo Sérgio pela oportunidade de conversar com vocês, mesmo distante, mesmo que por vídeo, para falarmos sobre coisas da palavra de Deus, sobre o poder da palavra de Deus. E que bênção que vocês estão buscando esse reavivamento, a presença de Deus. Eu sou o pastor Josana Alves e já estive aí em Moçambique e tenho muitos amigos, muita saudade da igreja. Estive pregando na igreja de Beira, na igreja central de Beira, e espero que a presença de Deus esteja sobre a vida de vocês. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 14. Nós vamos ler alguns textos bíblicos hoje. Nós vamos começar com Romanos, capítulo 14. Antes de lermos o texto bíblico, eu quero convidá-lo a falar com Deus. Mas vamos abrir a Bíblia, Romanos capítulo 14. Nós vamos ler alguns versos e vamos começar com Romanos 14. Antes de lermos, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido e eterno Pai, muito obrigado pela oportunidade de mais um dia, começarmos o dia na Tua presença, ouvindo a Tua voz e permitindo que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra. Por favor, Santo Deus, que o Teu Santo Espírito esteja aqui conosco, nos ajudando, abençoando e falando aquilo que precisamos ouvir para termos uma vida reavivada na Tua presença. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, existem algumas coisas na vida cristã que elas não são opcionais. Eu não posso escolher se eu quero ou não quero ter. Algumas coisas, sim, algumas coisas não são para todos os cristãos. Por exemplo, nem todo cristão precisa ter o mesmo dom espiritual. Alguns têm um tipo de dom, outros têm outro tipo de dom. E mesmo que você tenha um dom diferente das outras pessoas, isso não torna você um cristão menor, mais fraco. Não. Os dons são diversos, como Paulo disse, e cada um pode ter um dom diferente, e mesmo assim, todos estarem na caminhada cristã. Agora, algumas coisas na vida cristã, essas sim são obrigatórias. Todos nós temos que ter igual. Uma das coisas que nós temos que ter é o que está descrito aí em Romanos, capítulo 14, verso 9. O texto bíblico diz: Foi precisamente para esta finalidade que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto de vivos como de mortos. Quando Paulo diz tanto de vivos quanto de mortos, ele está falando para ser Senhor de todos. Então, uma coisa que não é opcional na vida cristã é que Jesus seja o Senhor da sua vida. Isso não é opcional. Então, eu não posso dizer assim, eu sou cristão, mas há áreas da minha vida que eu não quero que Jesus venha a ser o Senhor. Eu quero ser o Senhor. Não, não. Um cristão é aquele que permite que Jesus seja o Senhor da sua vida em todos os aspectos. Ora, se você é cristão e Jesus não é Senhor de todos os aspectos da sua vida, você não é cristão genuinamente. Porque, segundo a Bíblia, Jesus Cristo morreu precisamente para esta finalidade, para ser Senhor da nossa vida. Infelizmente, nós vivemos um mundo em que muitos cristãos querem Jesus apenas como Salvador. Não, que Ele seja o meu Salvador. E muitas vezes, quando nós perguntamos, olha, qual foi o objetivo da morte de Jesus? Por que Jesus morreu por você? A resposta geralmente é: Ele morreu para ser o meu Salvador. E é verdade, mas não é tudo. Porque esse texto bíblico diz que foi precisamente para isto que Jesus morreu e ressuscitou, para ser Senhor. Então, Jesus Cristo precisa ser Senhor da nossa vida. A pergunta é fácil ou é difícil tornar Jesus Senhor da nossa vida? Porque esse é o nosso grande problema. Sabe por que nós somos infiéis nos dízimos e ofertas? Porque Jesus ainda não é Senhor dos nossos recursos financeiros. Sabe por que nós não nos alimentamos como Deus diz que devemos nos alimentar? Porque Jesus ainda não é Senhor do nosso paladar, do nosso corpo. Sabe por que as pessoas não tratam bem as pessoas da própria casa? O esposo não trata bem a esposa não trata bem o esposo, os filhos não tratam bem os pais, porque Jesus ainda não é o Senhor dessa casa, dessa vida. Mas a pergunta é fácil ou é difícil tornar Jesus Senhor da nossa vida? A resposta, meus irmãos, é que nem é fácil, nem é difícil, é impossível. É impossível.
Você nunca vai conseguir tornar Jesus Senhor da sua vida, não por esforço próprio, não sozinho. E como eu sei disso? Por causa de um texto que está em 1 Coríntios capítulo 12. Vá para 1 Coríntios capítulo 12. Alguns livros à frente, 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos ler o verso 3 que diz assim, ó. 1 Coríntios capítulo 12, verso 3. O texto sagrado diz assim: Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma nada a Jesus. Por outro lado, é essa a segunda parte do verso que mais eu quero chamar a tua atenção. Por outro lado, ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ninguém. Eu não sei exatamente quantas pessoas estão aí reunidas, assistindo, mas o que Paulo está dizendo é que ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor da minha vida se não for por meio do Espírito Santo. Em outras palavras, você não pode tornar Jesus Senhor da sua vida se não for pela tua ação diária e poderosa do Espírito Santo. Então veja, se eu não posso ser cristão sem que Jesus Cristo seja o Senhor da minha vida, e eu não posso dizer Jesus Cristo é o Senhor senão pelo Espírito Santo, eu não posso ser cristão sem o Espírito Santo. Não há cristianismo sem a presença do Espírito. Não há poder, presença e relevância de Deus em minha vida se não for pela presença do Espírito Santo. Sempre que eu prego, meus irmãos, alguém coloca um bilhete nas minhas mãos para orar, pedindo oração, e geralmente é em torno da conversão do esposo, conversão dos filhos, da esposa, ou por alguma enfermidade para que eu ore. Mas outro dia eu estava pregando, me entregaram alguns papéis, e no meio dos papéis havia um que dizia assim: Por favor, pastor, ore por mim. Já tentei muitas vezes, mas a vida cristã parece que não funciona para mim. Por favor, pastor, ore por mim. Eu já tentei muitas vezes, eu já me esforcei muito, mas a vida cristã parece que não funciona para mim. Sabe o que eu entendo dessa pessoa? Eu não sei quem é, mas sabe o que eu entendo nesse bilhete? Que essa pessoa se esforçou, que ela tentou fazer Jesus Cristo Senhor da vida dela em vários aspectos, mas ela não consegue. E ela foi sincera ao admitir: eu não consigo. Ela só cometeu um erro. O erro foi dizer: a vida cristã não funciona para mim. Não é que a vida cristã não funciona, é que você está vivendo a vida cristã como ela não foi feita para ser vivida. A vida cristã não foi feita para ser vivida com seu esforço. A vida cristã não foi feita para ser vivida com seus méritos. A vida cristã foi feita para ser vivida com o poder e a presença diária do Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo pode dizer, pode levar alguém a realmente dizer: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Quanto você crê na palavra de Deus? Quanto você crê no que Jesus Cristo disse? Ah, pastor, eu creio completamente. Você crê realmente? Então você tem que crer no que Jesus falou em João capítulo 14. João capítulo 14, verso 16, ele diz: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Vocês não são órfãos. Órfão é uma pessoa que está sozinha, que não tem ninguém para lhe amparar, ninguém para lhe ajudar, ninguém para cuidar, ninguém para fortalecer, ninguém para animar. E Jesus falou: vocês não são órfãos. Eu deixei o Espírito Santo, ele é o Deus que está disponível para fazer você ter uma vida cristã verdadeira. A tragédia é que muitos de nós estamos vivendo como órfãos, sozinhos, tentando fazer a vida cristã funcionar, e ela não vai funcionar, meus irmãos, porque ela não foi feita para funcionar por esforço humano. A vida cristã só funciona pela presença do Espírito. Então, não viva como um órfão, como alguém que não tem o amparo, o cuidado, a força, o acompanhamento, a fortaleza de Deus. Você não é órfão espiritual. O Espírito Santo foi enviado para nos dar esse amparo, essa força e a presença de Deus. Sabe, uma outra coisa que não dá para ser um opcional na vida cristã? Imagina, é como um carro. Imagina que uma pessoa diz assim: olha, eu vou comprar um carro, mas não precisa do motor, não precisa ter o motor. O motor não é um opcional. Sem motor não é carro. Ah, eu vou comprar um carro, mas não precisa ter os pneus.
Não, não, se não tem pneu, não é carro. Pneu não é opcional. Na vida cristã, não é opcional Jesus Cristo ser Senhor da sua vida. Uma outra coisa que não é opcional é ter amor. Jesus falou: Todos conhecerão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Então não é uma opção. Eu não posso dizer assim: eu sou cristão, mas eu não amo, eu odeio tal pessoa, eu tenho mágoa de tal pessoa, eu não quero bem a tal pessoa. Não, não. A vida cristã, ela precisa ser fundamentada no amor. Ô pastor, mas eu não consigo. Eu não consigo amar, Senhor. Eu não consigo. O casamento está acabando porque eu digo que não tenho mais amor. A minha família está acabando porque o amor acabou na minha família. Os problemas na igreja existem porque a igreja não tem amor. As pessoas não são salvas de verdade porque nós não amamos os perdidos. E nós não temos amor. Sabe por quê? Romanos capítulo 5, verso 5. Olha o que o texto bíblico diz. Romanos capítulo 5, verso 5. O texto bíblico diz o seguinte: Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. Então, sabe por que você não tem amor? Porque você está tentando produzir amor. E tudo que o ser humano consegue são algumas gotas de amor. Meu casamento está acabando, então eu vou gotejar amor no meu casamento. Ah, a igreja está com problema, então vamos tentar aqui produzir amor para a igreja. Não, não. Você não consegue. Mas o Espírito Santo pode derramar o amor de Deus no teu casamento, na tua igreja, na tua vida, na tua família, no teu trabalho. Porque essa é a função do Espírito Santo, derramar o amor de Deus. Então, sem o amor, eu não posso ser cristão. E sem o Espírito Santo, eu não posso ter derramado o amor de Deus em mim. Então, não há como ser cristão sem o Espírito Santo. Você entende? Quer salvar o seu casamento? Busque o Espírito Santo e peça que ele derrame o amor de Deus no seu casamento. Quer salvar a sua família? Quer salvar a igreja? Quer salvar os perdidos? Então, busque o Espírito Santo e peça que ele derrame o amor de Deus em seu coração. Porque sem o Espírito Santo não há nenhuma possibilidade de sermos aquilo que Deus espera que nós venhamos a ser. Então, amigos, é o Espírito Santo, é a presença diária do Espírito Santo em nossa vida, quem vai fazer com que a nossa vida seja uma vida de amor. Quer saber outra coisa que não podemos viver a vida cristã sem ela? Santidade. A Bíblia diz: sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Mas, pastor, eu não consigo. Eu não consigo mudar o meu mau caráter. Eu não consigo mudar o meu temperamento. Eu não consigo mudar, pastor. Eu sou esses pecados que vivem arraigados em mim. E você não consegue. Sabe por que você não consegue? Segundo Coríntios, capítulo 3. Olha que coisa maravilhosa. Segundo Coríntios, capítulo 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. Sabe o que é santidade, meu irmão e minha irmã? Santidade é refletir a glória de Deus. Isso é santidade. Santidade é refletir a glória de Deus. E sabe o que é que o texto diz? E todos nós, segundo Coríntios 3:18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Qual é o plano de Deus? Me transformar de glória em glória, de santidade em santidade, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, o plano de Deus é me transformar de glória em glória, de santidade em santidade, até que eu seja a imagem de Jesus Cristo. Isso não é perfeccionismo, uma geração que não vai mais pecar, não, não. Isso é transformação do caráter. Isso é diário e vai durar até Jesus Cristo voltar, até vir a glorificação. Mas eu não posso brincar com a falta de santidade em minha vida. Mas como é que eu faço isso, pastor? Sendo transformado de glória em glória por meio do Espírito, ao ponto de você poder dizer: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É por meio do Espírito Santo que Cristo vive em nós e nós somos transformados de glória em glória à semelhança dele.
Há uma citação linda no livro Desejado de Todas as Nações, página 77. Ellen White diz: somente por meio do Espírito Santo podemos reconhecer e resistir aos ataques do inimigo. Somente por meio do Espírito Santo podemos reconhecer e resistir aos ataques do inimigo. Então, não há como ser cristão sem santidade e não há como ter santidade sem o Espírito Santo. E é uma coisa diária, meus irmãos, todos os dias, todos os dias, todos os dias, eu preciso ir à presença de Deus e buscar santidade. Sabem? Hoje, antes de falar para vocês, eu busquei a presença de Deus. E Deus, de maneira poderosa, me perdoa os meus pecados, me deu a presença do Espírito Santo e me deu um novo batismo do Espírito Santo. E sabe o que é que eu vou fazer amanhã? A mesma coisa. Sabe o que eu vou fazer no outro dia? A mesma coisa. Entenda, esse ano eu completo 34 anos de batismo nas águas. E nunca mais eu precisei ser rebatizado. Eu batizei há 34 anos, nunca me afastei da igreja, não precisei ser rebatizado. Então, o meu batismo nas águas já dura 34 anos. Tem gente que está batizada há 50 anos, 60 anos, e o batismo nas águas dura 60, 80 anos. Mas o batismo no Espírito só dura um dia. Então, meu batismo nas águas dura todo o tempo da minha vida, mas o batismo no Espírito tem que ser diário. Todos os dias eu preciso voltar à presença do Espírito e dizer: Santo Espírito, por favor, me ajuda. Por favor, Santo Espírito, faz com que Jesus Cristo seja o Senhor da minha vida. Derrama o amor de Deus no meu coração e faz com que eu possa refletir a glória de Deus na minha vida. E aí você vai ser um cristão. Então, cristão é ter essas coisas na sua vida por meio do Espírito Santo. Não é por esforço próprio, porque por esforço próprio ninguém consegue. Então não viva como um órfão, meu irmão. Não viva como uma órfã, sem a presença, sem o poder, sem a ajuda do Espírito Santo. Porque Ele está aí para te ajudar, te abençoar, te fortalecer. Às vezes nós pensamos no Espírito Santo só quando a gente vai dar estudo bíblico, quando vai pregar. Então, às vezes a gente quer usar o Espírito Santo para pregar com poder, para cantar com poder, para dar estudo bíblico, para fazer evangelismo. Mas o que eu quero que você entenda nas passagens de hoje é que nós precisamos do Espírito Santo não é para pregar, é para ser cristão. Não é para falar com poder, é para ser transformado com poder. Então, antes de falar do Espírito Santo para os outros, para ser usado para os outros, para pregar para os outros, eu tenho que pedir o Espírito Santo para transformar o meu caráter, para me abençoar, para me dar poder, para transformar a minha vida. Sabe? Não sei exatamente, como eu disse, quantas pessoas estão assistindo essa mensagem, mas se uma única pessoa decidir que quer começar a buscar diariamente o Espírito Santo e ter o seu caráter transformado, Deus pode começar o reavivamento com uma pessoa. Várias vezes na história do cristianismo, reavivamentos começaram através de uma pessoa, jovens, adolescentes, que começaram a dizer diariamente: Santo Espírito, me dá uma nova unção, um novo batismo da tua presença. Que Deus pode começar um grande reavivamento no meio da igreja, quando alguns começarem a dizer individualmente: Santo Deus, logo logo vai chegar a plenitude da chuva serôdia, mas eu quero já as primeiras gotas do Santo Espírito na minha vida, da presença dele na minha vida, com poder. Um dos maiores reavivamentos, meus irmãos, que aconteceu na história do cristianismo, aconteceu no país de Gales. E do país de Gales se espalhou para vários lugares do planeta. E esse reavivamento, ele foi profundo. E um dia um homem que morava na Inglaterra resolveu viajar até o país de Gales para ver como era um reavivamento. Ele queria ver o que estava acontecendo. E quando ele chegou, ele se deu conta que ele não sabia onde encontrar o reavivamento. Onde estava acontecendo o reavivamento, ele não sabia. E por um momento ele pensou que havia perdido a viagem, porque onde eu vou encontrar o reavivamento? Onde está acontecendo o reavivamento? E disse que esse homem foi até uma praça e viu um policial. E disse: policial, eu vim da Inglaterra e eu estou procurando o reavivamento do país de Gales. Onde é que está acontecendo o reavivamento?
E o policial encheu os olhos de lágrimas e disse: Senhor, o reavivamento está acontecendo aqui, atrás desses botões de bronze. O reavivamento está acontecendo aqui. Oh, meus irmãos, onde está acontecendo o reavivamento? Que o reavivamento esteja acontecendo aí no teu coração, na tua vida, na tua devoção diária, na tua busca do Espírito Santo, na tua dependência diária do poder de Deus. Nós estamos separados por um oceano, mas o Espírito Santo nos une num desejo, porque eu tenho esse desejo ardente de ser poderosamente usado a cada dia pelo Espírito Santo. Eu tenho o desejo ardente, meus irmãos, de que a minha vida reflita a glória de Deus, de que o amor de Deus seja derramado em meu coração e de que Jesus Cristo seja o Senhor de cada aspecto da minha vida, que o inimigo não tenha acesso a nada na minha vida, mas que Jesus seja o Senhor de tudo. Por isso, todos os dias eu vou à presença do Espírito Santo e peço que ele me transforme, que ele me use, que ele me batize, que ele me ajude. Eu quero convidá-lo a fazer o mesmo pedido a Deus, Santo Espírito. Eu preciso de ti. Eu não posso viver a vida cristã sem a tua presença, eu não posso viver a vida cristã sem o teu poder. Então, meu convite hoje, quantos querem dizer diante de Deus, não diante de um pastor, mas quantos querem dizer diante de Deus, Santo Espírito, me perdoa pelo tempo que eu tentei viver a vida cristã sozinho, amar com meu esforço, ser semelhante a Cristo com meu esforço, ou fazer Jesus Senhor da minha vida com meu esforço. E eu não entendi, ou não entendi até hoje, que a vida cristã não é para ser vivida sozinha, porque eu não sou órfão. Eu sou filho do Pai Celestial. E Ele vai me dar poder de viver a vida cristã. Quantos querem levar a sério esse desejo diário de buscar a presença e o poder do Espírito Santo? Onde você estiver, levante a sua mão. E eu quero orar com você. Vamos orar? Querido e eterno Deus, muito obrigado por tua palavra, muito obrigado pela oportunidade, Santo Deus, de compartilhar isso que arde no meu coração. O desejo de ver uma igreja reavivada, o desejo de ver uma igreja cheia da presença e do poder do Espírito Santo. Por favor, Santo Deus, levanta alguns jovens, adolescentes, adultos que queiram buscar a presença diária do Espírito Santo e ter uma vida relevante e poderosa. Por favor, Santo Deus, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que te dê um dia feliz na presença de Deus. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade.